Olá, amigo inscrito no canal. Estou aqui falando com vocês de novo, mais uma vez, talvez pela não última vez, sobre a reforma administrativa PEC 32, o retorno dos mortos, né? Eu sempre falei, cara, eu sempre fui uma das pessoas aqui de todos os canais do YouTube, se vocês pegarem, eu fui o único que não comemorei quando a reforma administrativa ela não foi a votação, que ela teoricamente foi arquivada, que nunca foi arquivada, né? Em razão de que eu sabia que, tipo, enquanto não aprovarem a reforma administrativa, eles não vão cegar. Não da forma como tá lá, eu espero que não, mas enquanto não houver um corte aí do servidor público, né? Um corte do peso, é isso aí que o deputado Arthur Lira diz, né? Que os servidores públicos são um peso para o Estado e para o país. Então, enquanto inclusive a população é contra, né, os servidores públicos, a maioria da população entende que pensam que o servidor público, né, na verdade, alguns maus servidores aí acabam dando razão a algumas queixas, né, da população quanto ao serviço público. Mas, novamente, eu sou servidor público há 20 anos, já trabalhei em 3 órgãos. E a grande maioria das pessoas que trabalham comigo são muito dedicadas e de muita excelência, que trabalham aí de manhã, de tarde, de dia, de noite, fora de horário, né? De home office, seja onde for, tá? Muita coisa anda no serviço público perfeitamente, tá? Algumas questões pontuais, alguns órgãos talvez, ou alguns servidores pontualmente, né? Tem esse problema que fazem com que as pessoas se sintam no direito de falar que realmente o problema do país são os servidores públicos, é o peso para a população, é a necessidade de uma reforma administrativa, né? Então, novamente, ela volta. E eu falei, ela vai voltar e vai continuar voltando. Nunca sairemos desse pesadelo. E agora eu quero conversar com você, então, muito seriamente, sobre o que eu penso desse ato número 3, 4 da reforma administrativa, é o Jason 4 ou 5 que está voltando na PEC 32. Tá? Então, vamos conversar? Vamos falar, primeiro ponto, deputado Arthur Lira, né? Deputado, é político, tá? E eu, novamente, aqui eu digo claramente, o peso para o país é a corrupção causada por políticos, tá? Não tem como dizer, que deputado A, B ou C ou D, mas quanto mais servidores públicos, aí auditores, tribunais de contas, né, Ministério Público, Judiciário e muitos outros órgãos conseguem investigar aí a atuação política, né, a gente consegue, inclusive também de servidores, vamos colocar assim também, há servidores sim que são corruptos, né, e que são desvendados aí por outros servidores que buscam, né, tirar esses maus servidores do serviço público, assim como os maus políticos. Então, novamente, eu sempre desconfio, tá? Quando existe essa politicagem, né, esse jogo de jogar para a sociedade. Não, porque precisa, nós estamos fazendo uma reforma para daqui a 20 anos, porque não atingirá os servidores que estão agora trabalhando, mas apenas os futuros. E essa é uma grande questão para você que estuda para concurso, tá? Desculpa se você acabou vendo nesse vídeo por alguma razão diferente, se você é a favor da reforma administrativa, talvez você seja uma dessas pessoas que entende que precisa sim tirar esse peso da sociedade, do serviço público, que uma reforma administrativa vai ser o ápice, né? Vai conseguir acabar com todos os problemas, tá? Então, novamente, a forma como está sendo posta a reforma administrativa, ela mais tende a trazer um ponto de dúvida sobre como que vai ser a atuação dos políticos em ideia de centralizar aí os cargos, né, que não haverá mais estabilidade, segundo a reforma, a não ser para aqueles cargos de carreira típica de Estado, ou seja, muitos servidores vão ficar à mercê de um partidarismo, de uma politicagem aí nos órgãos públicos. É isso que eu vejo, tá? Quanto mais o órgão está perto, e a gente vê isso claramente em prefeituras, né? Quanto mais o órgão está perto aí da questão política, onde o prefeito tem influência, porque, olha, o prefeito está ali todo dia, e onde que a questão política interfere, você vê o quanto tem de perseguições aí por questões políticas, ou seja, as pessoas são qualificadas não por aquilo que elas produzem, mas por se posicionar de um lado político ou de outro lado político. Por isso que eu fico indignado, eu não gosto realmente quando os ânimos se exaltam para a política e você acaba fechando os olhos, né, para o resto e não vê aí a questão da eficiência, da produtividade que tem que ter o serviço público. É isso que a gente defende, é isso que eu defendo, tá? Existe meio de fazer uma avaliação para o servidor público, está na Constituição, que já teria ter sido feita uma lei que permita fazer a avaliação do servidor e que aí ele possa ser demitido pela avaliação.
né, pela produtividade dele, se ele está agindo de acordo, se ele está tendo a produtividade ou não. Não é necessário fazer uma lei que tire a estabilidade. Veja que você quer fazer... E tem muitas outras coisas nessa lei que são polêmicas, tá? Mas, novamente, ela ressuscita por um ambiente político do deputado Arthur Lira. Nunca confiei, nunca... Não, se você vai com a cara, se você acha que o cara é um cara super gente fina aí, o Arthur Lira, tá? Opinião de cada um. Mas eu, assim, não sou nem do lado A nem do lado B na questão política. Eu tento, assim, avaliar a pessoa, tento avaliar como que tá a situação. Então, eu não vejo, eu vejo sempre ele puxando essa questão e como ele fez agora. Tentando fazer uma negociação com os sindicatos, porque quando você diz assim, olha, é só pros novos, os antigos não vão ser afetados. Para haver uma aceitação de todos os servidores públicos, como eu, por exemplo, não tá mexendo no meu, né? Não tem problema assim, não vai ter problema nenhum para mim. Eu acho que vai ser os novos que vão ingressar, que vão estar nesse outro tipo de regime diferente, mas eu continuo com a minha estabilidade. Então, como eu penso em mim aqui, não vai ter problema, né? Eu estou seguro. E muitos podem pensar assim, muitos servidores podem pensar assim. E talvez, né, criem menos barreiras para a aprovação de uma reforma administrativa. E é isso que ele tem proposto, é isso que ele tem falado. Essa fala foi justamente para isso, para agregar a toda uma opinião pública e também, inclusive, o serviço público de que é possível, sim, uma reforma administrativa nos moldes como está sendo proposta. Novamente, eu acho que isso aí é fazer um fogo, né, para a sociedade, para dizer que está sendo feito algo aí para tirar o peso do Estado, né, que são os servidores públicos, os maus servidores públicos aí, para ter uma eficiência, uma administração andando 100%. Então, veja, esse é o meu pensamento, tá? É o meu pensamento e a gente vê aí que essa reforma, se foi defendida aí pelos partidos de apoio de Bolsonaro, inclusive agora nós estamos num outro governo e ela retorna dos mortos, tá? O que tem me falado aí é que o Lula, por exemplo, seria contrário a essa reforma, não é de apoio do presidente em exercício hoje, né? Então haveria uma dificuldade de aprovação nessa reforma aí no Congresso, né? Com o governo sendo contra. Mas isso não garante nada, né? O que garante é a votação em Assembleia, se vai ser sim ou não, se vai ter maioria ou não. Então a gente está sob ameaça novamente aí, né? Como eu digo, gente, eu acredito que uma das coisas que não poderia ser tirada, eu acho que pode passar uma reforma com avaliação, com questão de eficiência, um monte de coisa, dá para fazer alguma coisa ali sim para uma melhor produtividade do serviço público, mas eu acredito assim, tirar a estabilidade do servidor público da forma como a gente vê os órgãos por aí andando com a questão política muito influente, é praticamente você dar uma arma aí para que, ao meu ver, né, possa se ter aí muitos outros fatores subjetivos julgando, né, a admissão de servidores, tá? Então, é o que eu penso. Se a gente quer tirar servidores públicos que fizeram um concurso e que por causa só que fizeram uma prova aí não querem trabalhar da forma como deve trabalhar, então existe meio sim para a gente fazer isso, que é através de uma lei complementar, que já está na Constituição, para avaliar e para poder demitir esse servidor, tá? Não preciso tirar a estabilidade dele, preciso demitir da forma como que é demonstrado aqui para vocês, como uma avaliação, tá? Mas você colocar todos os servidores à mercê de não ter uma estabilidade e ter um vínculo de experiência inicial bem assim subjetivo, onde que talvez, dependendo da avaliação de quem for avaliar, te coloque para a rua, né? Assim, é no mínimo temerário, tá? Então, por isso, né, nesses pontos aqui que a gente traz essa lucidez para vocês. Agora, segunda conversa que a gente vai ter. Então, deputado Arthur Lira levanta isso, não está nem no Brasil aqui para falar, está lá do exterior e fala essa questão que a proposta está pronta para votação. Então, está posta aí na área, né, para vocês, essa reforma novamente. Tá? Então, todo mundo começa a falar novamente da PEC 32. A chance de aprovação, tá? Como eu disse, eles vão lutar até aprovar. Agora, é que nem vai e volta, né? Eu não sei quanto tempo. Tá? E isso gera uma instabilidade para muitas pessoas que estão estudando para concurso, que muitas vezes, por exemplo, quem é servidor público fica na dúvida. Será que eu vou continuar estudando? Porque eu tenho estabilidade, mas se eu passar para um outro cargo e for para esse cargo sem estabilidade, compensa para mim sair do serviço onde eu estou para fazer um estágio e ficar subjetivamente sendo avaliado por alguma coisa, né, que você não tem certeza de como que vai funcionar exatamente? Então, tudo isso aí gera uma insegurança jurídica, inclusive de quem já está concurso homologado, tá? Eu falei com algumas pessoas e disseram, olha, concursos homologados aí que estão esperando para serem nomeados, talvez essa lei, essa PEC, se entrar em vigor, não alcance.
tá? Mas não é certo. Para mim, o que diz que não alcança é no momento que você é nomeado. Então, se você não foi nomeado no concurso, para mim ainda existiria uma possibilidade de você ser alcançado, ou seja, de você fazer um concurso, né, com estabilidade, tudo passar, estar dentro das vagas e daqui a pouco, na hora que você nomear, já está em vigor a nova PEC. Uma questão que traz também um entendimento aqui para os próximos concursos e que eu acho é que como essa PEC deve ter uma luta aí para votação, né, por mais que queiram aprovar, eu acho que não vai ser uma coisa tão fácil de aprovar, vai demorar alguns meses, nós temos que, eu acredito que tem a questão dos cargos de Estado. Lembrem-se que nós temos a divisão aí na PEC de quem é carreira de Estado e quem não é carreira de Estado. Quem não é carreira de Estado não terá estabilidade. Quem é carreira de Estado terá estabilidade. Pelo que eu me lembro, entre policiais, né, juízes, promotores, auditores, né, e tudo isso aí existe uma questão bem polêmica. Por exemplo, a auditoria, né, a administração fazendária, por exemplo, tem o cargo de auditor, tem o cargo de técnico fazendário, tem o cargo de arrecadação, né, de arrecadador, que faz uma parte tributária, ou seja, para muitos aqui, né, e para vários sindicatos, eles defendem que são carreiras típicas de Estado, não apenas o que exerce a função de auditoria, né, mas todos os que ajudam para essa função de auditoria, que é o analista, que é o técnico fazendário, é o auditor, né, e como eu disse, o que faz a arrecadação. Então tem várias polêmicas também no judiciário. Por exemplo, o analista, o assessor, seria carreira diretamente de Estado ou não? Então veja que isso aí teria uma lei, posteriormente a PEC, para regulamentar quais são as carreiras de Estado, para que essas tenham estabilidade e as outras não. Então, vejam só, você tem uma PEC que diz, olha, agora, a partir de agora, as carreiras de Estado terão estabilidade e as carreiras que não são de Estado não terão estabilidade. Mas você não tem essa lei em vigor que diz qual carreira que tem estabilidade. Então, como que você vai fazer a nomeação de um aprovado se você vai nomear ele no concurso e você não sabe se ele é de Estado ou não? Então, para mim, essa PEC não teria eficácia imediata na questão de você já poder nomear alguém como não estável. Então, eu acho que precisaria dessa lei complementar. Se alguém é entendido de direito, estuda muito, puder colocar a sua opinião aqui sobre esse assunto, ajuda todo mundo. Então, como ficaria a questão dos candidatos após a aprovação da PEC sem essa lei que regulamente qual é a carreira de Estado? Será que teria como ser nomeado sem estabilidade ou será que só posteriormente essa lei que regulamentaria diria, olha, estas são as carreiras de Estados e estas aqui não são carreiras de Estado, então essas carreiras aqui não têm mais estabilidade. Então, isso é o que a gente tem em dúvida. Então, é uma PEC que vai ter muitas dúvidas de transição, né? Muitas questões polêmicas que vão ser debatidas aí, se for a plenário, né? O governo tem a reforma tributária para discutir, tem muita coisa para discutir importante aí. A questão, eu estava escutando até um podcast hoje falando sobre isso, e quem defende a reforma tributária menciona que o Brasil é um dos países mais atrasados em questão de forma de tributação, e o que prejudica sempre a questão daqueles que são mais pobres. Então, é algo assim que já no outro governo era trazido a reforma tributária como importante, agora se ganha um peso também grande sobre a reforma tributária, inclusive o deputado Lira falou sobre isso, e eu acho que essas duas são as frentes agora que estão sendo levantadas, a reforma tributária e a reforma administrativa. Só que eu não pensava aí, logo que nós tivemos a transição de governo, um dos assuntos que foi sempre falado, inclusive pela quem está fazendo os concursos aí, que agora me esqueci o nome dela, que é a ministra, né, da gestão de desenvolvimento, uma coisa assim, ela já falou que ela é contra essa reforma administrativa, ou seja, não apoia, então nós estamos nesse embate. Independente de quem você apoiou, se você votou em Bolsonaro, se você votou em Lula, a questão aqui não é a questão política, é a questão do serviço público de uma reforma administrativa que, ao meu ver, tem poucos pontos que são positivos para o serviço público. E a questão da estabilidade eu ainda continuo achando que deva ser a mais importante. A estabilidade não é um direito do servidor, é uma garantia de que ele possa exercer o seu serviço com imparcialidade e sem medo de represália. Então, isso claramente, gente, trabalhando 20 anos em serviço público em 3, 4 órgãos e também como fiscal, né, de alguns órgãos como prefeituras e tal, durante esses 20 anos, né, que também no meu trabalho eu já vi processos e processos sobre essas atuações, a gente vê o quanto é importante a estabilidade, o quanto isso pode ocasionar de coisas polêmicas aí acontecendo nos órgãos públicos aí com uma intervenção maior, talvez daqueles que são os mais interessados numa reforma administrativa que hoje que eu vejo que são os políticos.
Essa é a minha opinião. Novamente, para vocês aqui, eu sei que alguns são contra, outros são favoráveis, alguns são meio termo, então fico muito feliz que você consiga viver nessa democracia e deixar sua opinião aqui abaixo. Seja contrária, seja favorável à reforma administrativa, mas com educação, sempre com educação, tá certo? Um grande abraço e é isso aí. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo aqui do Misceremos Concursos, né? Sempre dando aí a minha opinião, independente, né, de qualquer coisa, mesmo que eu me comprometa aí com os meus inscritos. Eu acho que se eu não der a minha opinião, é pior, porque ficar em cima do muro é pior. Então eu quero falar e sempre falo dessa questão aí do serviço público e dessa reforma. Grande abraço, Deus no controle e sempre.